Olá, pessoal, bem-vindo em mais um podcast, hoje com uma convidada super especial. Eu não canso de dizer isso, mas é que sempre vem convidados especiais, eu fico perdido aqui. Que é a Thaís Albuquerque. A Thaís é mentora, professora de RH, mais de 20 mil profissionais impactados aí com RH, ficou como uma das melhores mentoras do ano no RH Summit. Também criadora de método que desenvolve pessoas, processos e projetos, método 3Ps, né, Thaís? Isso. Thaís, é um prazer te ter aqui com a gente. Sei que esse papo vai ser muito legal e eu já quero que você se apresente com uma pergunta forte. Assim, o tema do nosso podcast hoje é do plano de carreira, do caos à promoção. Hoje, a falta de plano de carreiras claros nas empresas tem gerado muita caos? Boa. Mais uma vez, obrigada aqui pelo convite, prazer em estar aqui com vocês. Eu falo que não ter um plano de carreira é você ser o plano de alguém. Então, seja você quando está liderando a tua carreira ou quando você é líder dentro de uma empresa, Rafa, se você não souber o que fazer, como fazer, para onde você está levando os seus pontos fortes, as suas habilidades comportamentais, você com certeza vai ser uma peça nesse tabuleiro que alguém vai estar jogando e te movimentando. Então, se você não entende como você faz o seu plano de carreira a curto, médio e longo prazo, você com certeza vai viver no caos. E é aquela hora, como eu sempre brinco, a analogia do que a carreira é igual a um jogo de tabuleiro, você provavelmente está parado porque alguém está jogando e movimentando os dados por você. Verdade. Você sabe, assim, eu converso muito com RHs e eu vejo que esse é um assunto muito deixado de lado pelos RHs, planos de carreira, né? Os RHs, eles ficam tão cheios de atividade, projetos, e pouco se fala sobre os horizontes que o colaborador ele pode ter dentro de uma organização. E apesar dos RHs trabalharem pouco, isso é uma visão minha, e depois você me fala o que você acha, deles trabalharem pouco com isso, eu vejo que é um motivo de muitas pessoas deixarem grandes empresas, boas empresas, que ela fica se sentindo às vezes sem oportunidade, ou ela acha que naquele lugar ela não tem onde chegar, ou ela não consegue enxergar isso. Você tem visto os RHs começarem a se preocupar mais com isso, ou você acha também que isso tem ficado de lado ainda? Tem os dois cenários. Desses 18 anos que eu tenho de experiência aqui com o RH, eu já gerenciei já estive em alguns cargos de liderança em algumas empresas, e alguns, chega até a ser engraçado, às vezes a gente ia receber algum pedido de demissão de colaborador que a gente entendia visivelmente que ele estava feliz na posição, que ele estava bem na cultura da empresa, que não era alguém que ia se movimentar tão cedo. E aí chega aquele susto pra gente do RH e fala assim, fulano tá pedindo demissão. E aí você vai conversar com essa pessoa para entender um pouco a dinâmica. Eu não gosto muito da ideia da entrevista de desligamento, mas é o conversar mesmo, se tornar um pouco mais, que nem a gente tá fazendo aqui um bate-papo. E a pessoa fala, Thaís, mas eu tô há tantos anos no mesmo cargo, não tive promoção nem salarial, não tenho uma boa avaliação de desempenho, não sei nem se eu tenho um plano de carreira aqui dentro. E aí eu falo, tá, mas você já conversou com o seu gestor? Porque muitas vezes, Rafa, a gente fica ali como aquela pessoa de acesso entre o departamento, a área que ele trabalha. Eu atendo muitas empresas de grande porte, como indústrias e tudo mais, então você imagina todo o ecossistema que você tem numa empresa que tem mais de 5, 10, 15 mil pessoas trabalhando. E aí a pessoa do outro lado fala assim, não, meu líder não sabia, ou meu gestor não sabia que eu queria ser promovido, ou que eu estava esperando essa cadeira aparecer. Então, dos dois lados, eu sempre falo, não é óbvio para o líder ou o gestor da empresa saber que esse colaborador quer crescer, já que você também não tem alguns passos antes que cresce no plano de cargos e salários, e esse colaborador também nunca mostrou. E quando que ele mostra? Ou quando ele vai ter ações que diminuem a produtividade e a qualidade das entregas, a performance como um todo, que esse é o que a gente mais vê, infelizmente, como RH. Ele desengajar, né? Ele desengaja. Ele entrega os pontos e fala, já que eu tô aqui, ninguém olha para mim, então me manda embora. Ou quando ele vem, consegue uma oportunidade melhor de mercado, e ele vem e pede demissão. E aí a hora que eu falo que a gente como RH, a gente fica, peraí, mas por que você está pedindo demissão? Você tem bons números, a gente está de olho em você. Só que é uma outra fala que eu trago muito, pensando em liderança de forma individual, não só pensando dentro do seu plano de carreira da empresa, o óbvio precisa ser dito. Porque esse colaborador, muitas vezes, ele fala, tô saindo daqui, tá, qual que é o motivo? Mas quando a gente vai falar com o gestor da área, não, mas eu não sabia que o Rafael queria uma promoção, eu não sabia que ele queria esse cargo, ele nunca se movimentou, nunca falou. Então, fica um pouco, abre aspas, relativo que, de um lado, o colaborador quer crescer, mas ele não vê esse espaço. Do outro lado, a empresa também não tem um plano de carreira bem desenhado, um plano de passo a passo, ou seja, etapa do jogo. Por isso que eu vou usar muito aqui a analogia do jogo de tabuleiro. Então, você tem que saber as regras do jogo. Qual que é o próximo passo da sua carreira hoje? Então, é diferente de você ser um funcionário júnior, pleno, sênior, de você já estar num cargo de liderança, de você já liderar pessoas ou projetos. Por que eu falo do método 3Ps?
a gente precisa aprender a liderar pessoas, projetos e processos. E muitas vezes a gente cresce na nossa carreira e você não vai liderar pessoas de primeiro momento. Você vai estar dentro mais de processos ou de uma área mais de projetos. Então, de forma macro, como que a empresa pode atuar sabendo disso? E aí, não tem jeito, o nosso braço como RH como que o RH consegue ser estratégico, no sentido não só bonito da palavra, mas entender que a gente está perdendo talentos ou deixando de lapidar pessoas que seriam ótimos talentos porque a gente não tem um plano de carreira. Entendi. Uma coisa, você falou uma coisa interessante, assim, tipo, o líder nunca conversou com ele, o líder não teve esse papo. Você acha que isso... eu entendo que o RH ele tem que ter formalmente um plano de desenvolvimento, né? Muitos RHs, eles têm trilha de desenvolvimento. Então ele tem lá, você vai estar... Uma trilha normal técnica seria você entrar como estagiário e virar um especialista. Tá falando de forma muito macro, óbvio, né? E uma trilha de liderança, você entrar como... virar um coordenador e um dia chegar a diretor. Isso é uma trilha óbvia. Mas o RH ele precisa formalizar processos individuais. Você acha que o RH tinha que fazer isso com todo mundo, com alguns talentos? Como é que o RH faz isso na prática, no dia a dia? Sabe? Porque se a gente for pensar numa empresa de 1000 colaboradores, é difícil você tratar isso com todos, né? Contar que o gerente vai fazer também é difícil. Eu acho que tem que preparar o gerente para ter conversas, porque ser líder é um pouco de criar horizonte. Né? Criar horizonte, criar um norte para as pessoas ali dentro. Mas, na prática, como é que o RH lida com isso, sabe? Tipo, eu tenho que desenvolver a liderança para criar dentro do colaborador uma visão de futuro dentro do negócio, mas eu preciso também ter formalizações individuais de possibilidades de carreira para cada um. Como é que isso, na prática, dá para ser utilizado numa empresa grande e uma pequena? A pequena é mais fácil, mas como é que você vê isso? Então, na verdade, eu até brinco que tem 2 paradigmas. A gente, às vezes, acha ou subentende que uma empresa de pequeno porte é mais fácil a gente desenhar um plano de cargos e salários. E não necessariamente. Isso é muito mais, e ao meu ver, dentro do que eu percebo, como que a gente preparou a casa antes de receber alguém. Então, pensa no desenvolvimento humano. Uma criança, ela primeiro, antes dela começar a andar, ela primeiro vai ter que aprender a sentar, depois engatinhar, depois ficar em pé, para depois andar e depois correr. Daqui a um tempo ela já está correndo sozinha pela casa e ninguém mais percebe. A mesma coisa é o ciclo de desenvolvimento do colaborador. Então, indiferente dele entrar como estagiário e depois sair como um diretor, às vezes ficando 10, 15, 20 anos numa empresa, o que a gente vê de fato muitas vezes acontecendo mas eu tenho uma orientação, eu sei qual que é o meu próximo passo do meu desenvolvimento. Isso vai acontecer em quanto tempo? Em 1 ano? 1 ano e meio? 2? Então, eu sempre falo que o RH, quando ele está do outro lado, olhando para prazos e pessoas, ele consegue entender. Então, exemplo, vamos pegar uma empresa que tenha 1000 funcionários. E aí a gente vai ter que ver todo o plano de cargos e salários. Todo mundo está lá. Desde o estagiário, o recepcionista, os cargos operacionais, até os mais estratégicos na ponta da pirâmide. Cada um deles sabe qual é o próximo passo? Então, muitas vezes, ter uma consultoria de RH, ou até o RH dentro da empresa, ter essa visão macro, seja com sistema, seja de forma manual, que ainda tem empresas que fazem isso na mão, Rafa. Sim, claro. E com números gigantes assim, de colaboradores. Mas isso tem que ser bem desenhado. Agora, o que eu percebo muito é que o RH, muitas vezes, e aí meus colegas me perdoem, se me corrija se eu estiver errada, é que a gente tem um plano de carreira muito mais bem desenhado ou claro. Ou seja, eu sei para onde eu vou e quais as entregas que eu tenho que entregar e os prazos quando você começa a ir para cargos de liderança. Especialista, coordenação, supervisão. Antes disso, tudo é muito relativo. E aí a gente não pode ir para aquela ideia de que você foi promovido porque você é amigo, porque você é colega, porque você é parente de alguma forma. Então, de forma muito burocrática, o que fazem as pessoas quererem sair de uma organização? Eu sempre gosto de falar que assim, o que faz a pessoa entrar e o que faz ela sair é a falta de clareza. O que faz ela entrar? Desculpa. O que faz ela entrar é ela querer que aquela empresa faça parte da história dela. Porque quantas vezes a gente vai lá no LinkedIn... criar uma expectativa, né? Não é, Rafa? Você vai lá e fala assim, nossa, meu sonho é trabalhar numa multinacional, numa líder automobilística ou numa líder de indústria farmacêutica. Aí você consegue. Quando você chega lá, e o que a gente escuta? Você vê que é só mais uma empresa. As pessoas querem empresas de grande porte para quê? Porque é como se elas tivessem um passaporte de um plano de carreira. Eu já ouvi muitas pessoas em projetos de RH que eu trabalho falarem assim, eu quero uma empresa de grande porte. Por quê, Rafael? É isso porque lá eu tenho plano de carreira. E que garante? E aí você pega pessoas que estão em empresas, indústrias gigantes do mercado hoje, que ficam 5, 10 anos no mesmo cargo. Ou por um lado... Porque em empresa grande é mais difícil, né?
Você tem mais competição, você tem uma estrutura muito mais Mas lembra daquela pergunta que você me fez no amarrada. início? Como é que o RH consegue estar nessa ponta vendo todo esse processo? Então, é quase que de novo pensando no desenvolvimento da criança quando senta, depois ela fica em pé e anda e corre. A empresa é a mesma coisa. Se não tiver um ciclo de desenvolvimento, mesmo que eu tenha uma clareza que daqui 2 anos eu posso sair de júnior para pleno, eu já sei que eu tenho 2 anos para chegar naquele resultado. Você sabe assim, não fazendo o papel do advogado, tá? Que eu também fui RH a vida inteira. E eu sei que não é simples, porque o que a gente vai fazer? Igual eu falo pro colaborador, sento com o rapazinho aqui e falo, meu amigo, deixa eu te falar. Se você fizer isso, 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 você vira pleno. Se você fizer isso, 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 em 2 anos você vira sênior. Aí passa esse tempo, não tem orçamento para promover ele. Aí como é que a empresa fica, entendeu? Porque isso é o que acontece na prática. Sim. Que a gente sabe que a promoção dentro de uma organização, ela não segue só um critério de desenvolvimento do colaborador. Tem questão orçamentária, tem questão de posição. Quanto maior a empresa, mais focada ainda é a questão de posição. Quando a empresa tem um plano de carreira de cargos muito estruturados, ela sabe às vezes que no comercial tem 3 seniors, né? E vai ter, sei lá, 10 plênios. Isso pode mudar? Pode mudar, mas não é porque o cara bateu ali 2 anos que ele vai virar. E aí eu vejo que às vezes os RHs eles têm um passo muito grande para trás de fazer isso, eles têm muito medo de fazer e depois criar muito mais frustração do que engajamento dentro da organização. Talvez naquele dia até engaje todo mundo, né? Nossa, tem agora uma visão de futuro, sei onde eu vou chegar. Mas aí passou 2 anos e o RH não consegue realizar. Aí é o que a gente falou, orçamento, muitas vezes também expectativas que não são tão claras, porque aí o colaborador ele acha que ele vai fazer esse curso e já foi promovido. Lá, sim. E não tem a ver só com isso, tem a ver com resultado, tem a ver com capacidade de entrega, a formação é um dos pilares. E aí acaba gerando muito desengajamento, muito problema. E aí o que você me diz aí disso? Boa. E aí eu vou continuar a pergunta para você. Quando a gente pensa numa empresa que por mais que ela tenha um plano de cargos e salários desenhado e que não necessariamente você vai naquele ciclo de 2 anos chegar na promoção, quais são as outras coisas que o RH pode também continuar entregando, já que financeiramente falando aquele cargo não está aberto hoje? Ou por questões externas, e a gente sabe que muitas vezes o fator externo impacta muito mais a empresa. Sim, boa. Nem sempre tem a ver com a empresa. Às vezes tem a ver com a política econômica, né? Sim. Com a situação do país. Você vê agora sazonalidade. Isso que eu ia falar. A gente está entrando agora no último semestre do ano, e do qual o último trimestre a gente aumenta muito a quantidade de pessoas que a gente contrata, principalmente em alguns tipos de operações comerciais, porque a gente tem alta demanda de final de ano. Você é empresário, você sabe disso. Só que aí o que a gente faz? Em janeiro a gente mantém essas pessoas empregadas? Às vezes não dá. Às vezes não dá. Então, o que eu quero sempre falar é assim, todo mundo que está dentro do seu plano de cargos e salários, ele vai chegar lá, lembra de novo do jogo de tabuleiro? Todo mundo, a hora que jogar o dado, cada um com o teu pino, todo mundo vai chegar e conseguir? Não. Só que lembra de novo do fator clareza? Quanto mais claro e o líder ele acompanha junto com o RH e vai direcionando, eu tenho as regras do jogo. Então, o que vai fazer você ser promovido não é só, e aí vem todos os pontos que a empresa colocou, mas quais são as outras coisas? E às vezes a gente não tem promoção de cargo, mas a gente tem ali o que a gente fala de piso, média e teto salarial. Qual é o outro bônus que eu posso entregar para o colaborador? Que já que eu não tenho esse cargo agora por fatores externos ou internos, eu mantenho o engajamento, mantenho ele dentro da cultura e faço ele querer ficar. Essa é a pergunta certa. Sim. Porque muitas vezes a gente... Mas você vê como não é algo simples. Porque eu sei que o pessoal que está assistindo estão pensando, tá bom, beleza, eu tenho 5 pessoas no RH, 1000 funcionários, e agora? Só para conversar com todo mundo já ia demorar. Quem dirá esclarecer, fazer a pessoa entender. Além de criar tudo isso. Por isso que às vezes o trabalho de uma consultoria especializada é bom, um software é bom. Né? E o que eu falo é, se você tem, indiferente do tamanho do seu RH, mas o RH ele tem que ser esse braço de comunicação junto com os líderes. Porque se eu sou o RH da tua empresa e você é o líder que está na operação com, vamos imaginar, 20 funcionários na sua operação. Vamos imaginar que você trabalha numa indústria, que você está lá na linha de produção, que você tem 2 turnos de 10 pessoas de manhã, tarde e noite. E aí você fala, Thaís, eu não tenho espaço para crescer. Eu não tenho mais fisicamente espaço para crescer, porque também tem isso, às vezes limita. Ou a produção não aumentou, ou de forma vertical a empresa não está crescendo. E aí, o que eu faço? Então, esse RH, ele se torna não só elo entre processos e pessoas, mas ele também consegue ser estratégico junto com a liderança. Ótimo, Rafael, você não consegue hoje promover porque você não tem mais espaço interno para novas cadeiras. Quais são as outras ações que você como líder pode fazer? Eu gosto muito de usar questões assim,
entre parênteses, lúdica. Por exemplo, assim, ó, você vai virar um mentor da sua sessão. Então, um distintivo de mentor. São reconhecimentos que são importantes para a pessoa e demonstram um crescimento mesmo que não seja de cargo. Eu não vou Tem lembrar muita agora coisa assim legal. exatamente a pesquisa estatística, eu devia ter trazido o número mais certo, mas depois eu posso te mandar como referência. O que mais fazem as pessoas pedirem demissão hoje não é só a questão salarial. Ah, não, sim, sem dúvida, é o engajamento. E além desse engajamento é a flexibilidade. Então, exemplo, eu como gestor, como líder, sei que a gente não tem cadeiras para os próximos níveis. Pensando naquele exemplo que você me deu, Thaís, como é que eu prometo para um colaborador que em média de 2 anos ele chega na próxima fase e a próxima fase não chegou no mesmo tempo que a gente desenhou? Temos um problema? Não, se a gente entender que quais são as outras coisas que são tangíveis. Então, exemplo, Rafa, ele vai ter todo um acompanhamento, e aí a gente pode pensar em educação corporativa, trilhas de desenvolvimento, quais são os tipos de bônus que essa pessoa pode ter. Tudo isso vai acarretar no faturamento, no financeiro da empresa também? Sim. Mas lembra do perder talento? A gente que também trabalha com a ponta de recrutamento e seleção sabe o quanto é difícil perder um colaborador, financeiramente falando, o tempo de trazer uma outra pessoa e o tempo de aprendizado para ela já entrar. Ah, principalmente quando é boa, né? Porque quando a gente está falando de alguém que sai por causa de um plano de carreira, em geral é gente boa. Entendeu? E aí é onde a gente começa, como RH, falar sobre números. Porque eu brinco que a gente é de humanas, mas é de exatas. Porque você faz a conta de trás para frente. Qual que é o custo de perder bons talentos porque a gente não tem uma coisa simples? Exemplo, um projeto que a gente fez há um tempo atrás para uma empresa é uma indústria farmacêutica e ela não tem mais espaço para crescer porque ela é limitada a um dos departamentos que a gente estava atuando. Quais são as coisas que a gente começou a desenhar? Pensa se você também não consegue fazer isso hoje, pensando no ecossistema que vocês têm. Eu tenho um colaborador que é pai, eu tenho um colaborador que tem pet, eu tenho um colaborador... E aí vai mesclando e personalizando. Então, dentro do plano de cargos e salários dele, ele não teve a promoção. Mas quais os benefícios que a gente personalizou porque era muito mais inteligente para ele? Você não tem filho, você vai criar um auxílio creche? É um benefício que você não vai usar, mas você tem um pet. Então a gente começou a fazer algumas trocas genuínas de ouvir, mas não era o RH que ouvia. Porque sim tem esse problema que você falou, a quantidade de pessoas que estão no RH. E aí a gente pode usar a comunicação interna para isso. Usar um benefício flexível ali, legal. Entendeu? A gente tem uma ferramenta que gerencia isso também. Olha lá a diferença. Então eu como colaboradora posso entrar lá no meu PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, e com o meu líder, que isso bate depois para RH. Então, isso já é tangível, porque mais ou menos 6 meses antes, até um pouco mais, depende da cultura da empresa, você já sabe que você não tem espaço para crescer. Sim. E aí, você falou de líder, aí tem um outro desafio que eu sei que o RH passa, que é o quê? Às vezes o RH ele estrutura muito bem os planos de carreira, cria planos de desenvolvimento, né? O colaborador ele sabe onde ele vai chegar, o que ele precisa fazer, ele realiza. Mas aí esbarra na liderança, porque a gente sabe disso que mais de 80% da liderança ela avalia o colaborador como bom ou ruim só focado na entrega e no relacionamento que ele tem com o colaborador. Então, assim, ele entrega bem, eu sou amigo dele, é 50-50 cada coisa, basicamente, né? Se não for mais ali o relacionamento. E aí, às vezes, o colaborador ele não tem esse relacionamento, não que tenha mal, mas também não tem bom, não tem nenhum, né? Às vezes é um colaborador muito focado em atividade. Ele até tem a entrega e cumpriu tudo. E aí esbarra no gestor que quer promover outra pessoa, que entende só tem uma posição. Não, eu quero dar a posição para quem eu entendo que é mais relevante. E na grande maioria das empresas, isso é uma decisão muito mais do gestor do que do RH. Então, tipo, nunca foi muito a minha realidade. Assim, nas empresas que eu trabalhei, a gente sempre conseguiu trazer isso para o RH baseado numa lógica numérica do porquê e como, sabe? Mas eu sei que não é a realidade, né? Eu converso com RHs todos os dias, né? Tem uma mentoria para RHs também, que é muito focada em resultado, em como a gente transformar as ações do RH em resultado, em dinheiro, número, e eu vejo que os RHs têm essa dificuldade. E você já passou por isso? Você enxerga isso também? Como que você vê que como passar por esse desafio e vencer? Se, no melhor dos mundos, que não acontece quase sempre, a gente tivesse toda uma estrutura entre o ideal e o aplicado, vamos imaginar uma empresa de novo de grande porte. Eu sempre gosto de causar a visão do problema macro. Porque se você resolve um problema muito grande, depois você consegue aplicar numa empresa de menor porte. Então a ideia é a seguinte, pensa que você tem uma empresa hoje que você como RH
E aí você teria que ter uma consultoria ou um RH dentro dele que fizesse isso, seja ali com sistema, implementação, gestão, onde tudo tivesse interligado. A Incycle. A gente consegue fazer isso hoje muito bem, porque você consegue ter todo o caminho do cliente ou o caminho do profissional que está lá dentro. Então, a data de admissão do colaborador, você colocar qual que é o perfil comportamental, você colocar quais que são as estratégias que ele tem ambição. Então, às vezes, o líder pode fazer uma entrevista guiada, não no sentido de contratação, mas depois. Então, o que a gente está fazendo aqui? Thaís, qual que é o teu plano de carreira? O que você tem como meta? E é muito legal, Rafa, que quando o RH ele consegue olhar para esse lado junto com o líder, ou ele fazer esse papel dentro de um processo, de um sistema rodando, os dois vão alimentando. Então, exemplo, tem uma empresa da qual eu presto serviço que, como a gente promove um colaborador? Não é porque você gostou mais de mim ou não dentro do teu time, mas os outros colaboradores do seu time também têm que dar o que a gente chama de coins, ou seja, pontos, ou reconhecimentos. Então, exemplo, eu tive uma entrega hoje. Você, meu líder, foi e me reconheceu. Não é só você que me reconhece. Então, dentro dessa escala de 0 a 100, para você chegar dentro dos níveis de promoção interna, como que você também consegue fazer com que o seu outro time dê pontos? Então, e ali dentro a gente tem as skills, e aí é a parte que eu mais me empolgo, porque você vai desenhar para mim quais são as skills do seu time. Thaís, eu quero trabalho em equipe, eu quero gestão do tempo, eu quero organização, eu quero proatividade. Ótimo, eu vou lá, faço essa escala e você avalia, aquela avaliação 360, se a gente fosse dar um exemplo mais papel, vamos assim dizer. Então, você vai lá e avalia. Mas nesse caso ela é aberta, né? Tipo, não é uma pesquisa que está acontecendo, é algo orgânico. E pensa se isso estivesse estrategicamente dentro de um sistema desde o começo até o nosso sistema faz isso. A gente tem um módulo de engajamento que a empresa ela consegue cadastrar as ações. Perfeito. E as pessoas conseguem atribuir. Eu estou descobrindo aqui ao vivo com vocês. Vocês depois chama Incoin a moeda nossa lá. Tá vendo? Legal, e o colaborador, que faz de conta, eu trabalho junto com você. Uhum. Eu vou lá e a gente fez um trabalho agora. Você, como líder, pode ir lá e me avaliar, mas e o meu time também? Os meus pares? E as avaliações, elas acontecem em 3 níveis. Um nível acima, os seus pares e um nível abaixo. E aí, se eu tô batendo aquelas metas, vamos dizer, eu trabalho em equipe, a Thaís está sendo reconhecida pelos pares, pela liderança direta dela e por um cargo abaixo. Aí a gente tem os níveis. Depende, de novo, do tamanho da empresa, do porte, mas no geral a gente sempre tem 3 níveis. Essa pessoa ela também vai ter algo tangível. E não é só tangível no sentido, de novo, de salário, de cargo, mas quais os outros benefícios que ela pode ter. Então, eu não sei se eu ainda sou muito fantasiosa, e eu vou te jogar essa pergunta agora, para mim existe sempre um caminho. Sempre que uma empresa vira para mim e fala assim, não tem como meu colaborador crescer, não tem como fazer uma promessa para ele. Eu falei, tem sim, senhor. Uhum. Por quê? Não exatamente todo mundo quer ir para um cargo acima. Eu mentoro alguns líderes hoje, Rafa, que eles viram para mim e falam assim, Thaís, eu não quero sair de gerente. Aí eu pergunto, mas o que faz você não querer pro próximo nível? Ah, porque ele vai ter que viajar mais. Eu não quero responsabilidade. Não é isso. Lembra aqueles outros fatores que eu te falei que não são tangíveis? Muitas vezes que são mais a parte pessoal. Tipo, eu não posso ficar fora de casa. Eu tenho um mentorado meu que ele acabou de declinar de uma vaga global porque ele tinha que viajar para a Alemanha pelo menos 2 vezes por mês. E ele acabou de ser pai. Ele falou, não quero perder o primeiro ano da minha filha. Então ele, abre aspas, perde a promoção, perde essa cadeira, porque ele não quer abrir mão desse momento de vida. E a gente está vivendo um momento de vida hoje na nossa sociedade, diferente da geração, que o que é inegociável para você, Rafael? Você negociaria abrir mão de uma questão pessoal tudo por um cargo? Sim, sim, é uma coisa a se pensar. E hoje as pessoas têm pensado muito sobre isso, né? Mas até respondendo o que você perguntou, eu também sou da mesma opinião, eu acho que sempre tem jeito. Mas é muito legal a gente trazer essas discussões, porque as pessoas que estão em casa assistindo, elas estão levantando todas essas dificuldades na cabeça dela, né? Ah, mas eu tenho essa dificuldade, mas na minha empresa acontece isso. Então por isso que é legal trazer essas provocações e eles verem que vai além de uma promoção, às vezes, de cargo, às vezes é uma promoção financeira, às vezes é um benefício, às vezes é uma flexibilidade, às vezes é um reconhecimento, né? Que nem Cycle, por exemplo, a gente tem os níveis ali de cargo, né? Uhum. Que são reconhecimentos, eles não falam sobre promoção, mas são reconhecimentos de uma senioridade maior. Então, realmente tem muitas formas que a gente pode fazer para reconhecer o colaborador, fazer ele com que ele cresça sem que o crescimento seja vertical de função, na verdade. Thaís, eu acho que esse papo é muito legal, que você devia dar uma aula na nossa escola, viu? De RHs. A gente tem a nossa universidade, o HR Lab, você devia dar uma aula para a gente aqui. Todo com prazer, eu adoro ensinar, então fica... Então, a Thaís dando essa aula, a gente já vai colocar o link aqui embaixo para vocês, depois que assistirem a aula da Thaís sobre
sobre plano de carreira. Thaís, antes da gente terminar, eu queria perguntar uma coisa. Assim, tem muita gente que confunde plano de carreira com PDI, e não tem nada a ver, né? PDI é um plano de desenvolvimento individual. E já o plano de carreira ele tem uma visão muito mais do qual é o horizonte que você tem dentro dessa organização. Então eu acho legal comentar para o RH que ter um PDI não significa ter um plano de carreira. Mas também que um sem o outro pode gerar frustração, né? Porque às vezes você cria um horizonte, mas não mostra como chegar lá. E às vezes você cria um plano de desenvolvimento muito legal, mas também não fala no que aquilo vai dar. Então é legal ter os dois, precisa ter os dois casados e organizados, onde um complementa e cria ali o caminho do outro, não é verdade? Eu gosto sempre de reforçar essa frase. Se você não tem um plano de carreira, você é o plano de alguém. Então, agora vamos sair um pouco do papel de RH e vamos fazer com que quem está assistindo se coloque no lugar do colaborador. Sim. Todo mundo quer um plano de carreira? Não. Pronto, matamos a charada. Acho que todo mundo aí também respondeu junto comigo, Rafa. 2. E quando o plano de carreira da empresa não é o plano de carreira que eu tenho como meta de vida? Aí a gente vai criar a frustração de ambos os lados. Sim. Então a gente começou a falar muito aqui sobre expectativa, realidade, desempenho, performance, entrega, vai ter espaço ou não vai. Então vamos pensar no melhor dos cenários quando a gente tem espaço dos dois lados. A empresa está num momento bom, que ela está crescendo, ela tem as cadeiras de forma vertical, horizontal. Eu sempre falo que a gente tem a carreira não só a famosa em Y, mas a gente tem a carreira vertical e horizontal. Porque às vezes eu não vou crescer só falando em posições para cima, mas os departamentos laterais também me aproveitam. Então imagina que você é um colaborador da área de marketing e a cadeira que você está, ou a posição, o cargo que você está, ela já está no máximo. Só que você é um talento, eu não quero te perder. Para onde eu te levo? Te levo para um comercial? Te levo para um financeiro? Te levo para qual área? Então, quanto mais a gente entender de forma vertical, horizontal, onde eu aproveito esse colaborador, eu deixo cada vez menos talentos ir embora. Porque uma coisa que é muito difícil, e eu tenho certeza que vocês também sabem, é colocar as pessoas dentro da cultura da empresa. E aí, quando a gente consegue isso, a gente perde essa pessoa, porque o que ela tinha de meta e plano pessoal, o plano de carreira dela é individual, não é o plano que a empresa tinha para ela. Então, essa tem que ser uma conversa muito de adultos. Sim. Eu sempre brinco, Rafa, que assim, todos nós somos adultos no mercado de trabalho. Não tem receita de bolo, né? Não tem, mas um exemplo. Se você me contratasse hoje e eu falasse para você, Rafa, eu moro em X lugar e aqui a empresa é presencial. Vamos jogar aberto como dois adultos. Eu sei quais são as coisas que você quer que eu entregue como colaboradora, eu entendo que a gente tem que estar presencial tais dias, enfim, você abriu para mim tudo que a empresa tem, no sentido positivo, tá, gente? Não estou dizendo que a empresa também tem que ser de forma macro, contar todo o seu segredo, mas pensando no líder que está vendo com você o seu PDI. E aí, nessa conversa, nesse one-on-one, eu viro para você e falo assim, Rafael, mas você está falando que a minha meta, se eu entregar X números ou X indicadores dentro desse período, em um ano eu estou sendo promovida. Mas aí, promovida, eu tenho que ficar todo dia presencial no escritório em X lugar. Isso eu não quero porque eu não abro mão, e aí vem algumas questões pessoais. Será que também essa pessoa não vai buscar essa oportunidade em outro lugar? É aí que eu queria chegar. Você tá vendo como a gente tá no mesmo ritmo? Por que essa pessoa vai procurar em outro lugar, Rafa? Porque o que ela tinha como plano não é o plano da empresa. E como que a gente desenha isso? Então, lembra do que a gente É legal ser muito franco para poder achar um caminho, né? Isso acontece só em cargos de head, executivos para cima. Porque aí a gente está negociando uma outra coisa. Então, hoje mesmo a gente está com uma cadeira de vice-presidente numa indústria automobilística, que a pessoa está com 25 anos de empresa, ela é da área de auditoria, e fisicamente a empresa agora pede que ele vá todos os dias presenciais. Ele mora na capital e está tendo que ir para o interior. E aí ele não consegue por conta de algumas questões pessoais com a filha e etc. Não pode mudar. Não. E aí ele está falando, o que esse talento está querendo fazer? Sair. E a empresa vai perder esse talento? Não. Porque não houve dentro dessa conversa, desse PDI com o líder, essa honestidade dos dois lados. E aí você pode falar, pô, Thaís, mas sai um pouco do espaço de empresa. Vai para a cabeça do funcionário. Mas se eu for honesto com a minha empresa e falar que eu quero isso e não abro mão disso, eu não posso também ser mandado embora? Eu não corro risco de qualquer coisa agora a empresa achar que eu estou fazendo menos porque eu não estou mais querendo vir presencial? De novo, conversa de adultos. Se você consegue abrir mão ou negociar ou ser flexível em algo, do outro lado a outra pessoa também é. É claro que a gente está falando de comportamento, a gente iria para uma camada gigante. Depende de maturidade, de um monte de coisa. Mas eu acho que fica
uma questão muito importante, que é algo que se fala pouco hoje, mas que acontece muito, é que a gente vem uma geração que tem fugido muito de conversas difíceis, né? E a gente E responsabilidade. A gente precisa voltar a ter conversas difíceis ou não deixar de ter conversas difíceis, sem adiar, sem procrastinar, sem enfeitar, mas ter a conversa da forma que ela tem que ser como adultos, né? Como você falou. E aí, de novo, qual que é o teu plano de carreira? Então, eu sempre falo, quem tem que ter um plano de carreira é a pessoa de forma individual, indiferente do CNPJ e do crachá que ela está usando. O seu plano de carreira, Rafael, tem que ser o nome que está no seu CPF, o nome que está lá na sua carteira de identidade. A empresa está andando junto com você dentro disso? Não necessariamente é para o cargo, né? Vamos deixar claro. Não é isso aí. Porque às vezes eu não quero ir para aquele cargo, eu não quero ir para aquela posição. E a empresa está me levando para um caminho que eu não quero. Mas você falou isso em algum momento? Nem a falta de crescimento e nem o crescimento quando não acontece. Então, ter um PDI, que é ter o seu plano de desenvolvimento, eu tenho uma trilha do que eu preciso fazer para chegar lá, mas eu quero chegar lá. E é claro que eu não estou falando, e aí aqui tem duas vertentes. A gente, como RH, tem que ter essa conversa sincera. E eu gosto muito de fazer essas perguntas para as empresas. Porque muitas vezes eles contratam a gente como RH e falam assim, resolve. Mas e o colaborador? Ele quer? O time quer isso? Nunca perguntei. Então vamos fazer a pergunta certa? Porque nessa analogia, a grande curiosidade que aparece sempre é mas eu não sabia que ele queria. Ou o colaborador fala, mas eu também não sabia que eu tinha essa oportunidade. Então o não saber é falta de comunicação. Sim. Gente, o papo tá super legal, Thaís. Acho que cabe muito uma aula. Acho que o pessoal que está em casa aí com certeza tá pensando, mas o que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Se eu fosse dividir em 5 etapas, qual seria a primeira, a segunda, a terceira? Quero super te convidar para dar essa aula com a gente, acho que seria super legal. Thaís, parabéns pelo trabalho, acho que é realmente um dos grandes desafios do RH agora. O RH ele tem sido um promotor de cultura, um promotor de engajamento, e nada como engajar as pessoas como criando para elas um norte, né? Criando para elas um caminho e um processo para que elas possam passar para chegar nele. Então esse papo é super importante. Quer dar uma dica final aí? Quero. Assim, do mesmo jeito que a gente está aqui dirigindo e a gente coloca lá no mapa, seja ali no Waze, no Google Maps, um destino, plano de carreira é a mesma coisa. Eu vou colocar um destino para o meu colaborador como RH, mas lembra que muitas vezes no meio dessa rota a gente vai ter que desviar caminho, ou a gente vai ter que parar para estacionar ou abastecer o carro. Então eu gosto muito de usar algumas analogias, Rafa, que assim, carreira não é linear. Então, não só como líder, mas como RH, a gente tem que entender quais são os fatores internos e externos que mudam essa rota e que a gente precisa aprender a recalcular para ajudar o nosso time. Isso aí. Thaís, obrigado por ter vindo aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer a nossa empresa também. Espero que você vire uma parceira nossa, hein? Vamos conversar mais sobre isso. E para vocês aí de casa, espero vocês no próximo episódio, sempre com convidados especiais, ajudando os RHs a serem cada vez mais extraordinários, a ajudar a desenvolver a organização, a alcançar resultados e sair lá do abraça árvore, né, Thaís? Sair do RH festinha, do RH assistencialista, para ser um RH que realmente seja um motor de crescimento, um motor de resultado dentro da organização. Obrigado, viu? Eu que agradeço.